Hoje nós vamos falar sobre as 3 leis mais conhecidas da física, sem dúvida nenhuma. As leis de Newton. Não sai daí. Fala, meu bichinho, professor Adam Medeiros aqui para mais um vídeo incrível no maravilhoso mundo da mecânica clássica. E hoje nós vamos falar sobre elas, as leis de Newton. Antes de qualquer coisa, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o like nesse vídeo, isso ajuda demais o pai a voltar. E vocês sabem que o pai nunca decepciona. E hoje nós vamos falar sobre as leis de Newton. E se vocês querem que eu faça um vídeo apenas falando sobre toda a obra de Newton, e não é pouca coisa que o homem fez, o bicho era desenrolado, deixa nos comentários aí que com certeza eu trago um material top para vocês. Bom, as leis de Newton vocês já conhecem e já sabem como elas se estruturam. É claro que hoje a gente vai relembrar um pouco aquilo que a teoria nos fala, ou seja, do que as leis de Newton efetivamente tratam. Mas é claro que como aqui é um curso de mecânica clássica, nós vamos trazer um formalismo um pouquinho diferente, mas vocês vão ver ao longo do curso que esse formalismo vai nos ajudar e vai nos dar uma certa agilidade na hora de trabalhar com as equações. Bom, agora no quadro, vamos começar a pensar as leis de Newton e a anotar um pouquinho aquilo que vocês já sabem sobre como descrever as leis de Newton. Bom, a primeira lei de Newton vocês já conhecem, que é a lei da inércia, né? Então vamos anotar o que é essa lei de Newton, do que ela trata. Como eu falei, a primeira lei de Newton trata sobre a inércia dos corpos. Então não vou anotar aqui porque não precisa, é claro que vocês podem sempre dar um pause e ouvir a minha bela voz quantas vezes vocês precisarem. Mas a lei da inércia, ela tem um conceito muito elegante que diz o seguinte: na ausência de forças externas, um corpo ele tende a permanecer em repouso ou em velocidade constante no seu movimento. Percebam que eu comecei a minha frase falando algo fundamental, que é na ausência de forças externas. Por que isso, professor? Porque quando tiver força externa diferente de zero, vocês vão ver que aí a gente cai na segunda lei de Newton, ou nos movimentos acelerados. Para a primeira lei de Newton, nós temos a ausência de forças externas diferente de zero, ou o somatório de todas as forças externas sendo zero. Isso é a primeira lei de Newton. Se isso acontece, então o corpo está em repouso ou com velocidade constante. Então, de novo, para que fique claro, a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, ela trata a mecânica dos corpos, incluindo o seu movimento, apenas na ausência de forças externas, ou quando tem todas as forças externas estão se contrabalanceando e o seu total ou somatório de todas as forças externas for zero. Lembrando sempre o seguinte, isso também é importante frisar. Não é que não tem forças atuando no corpo. Você pode ter várias forças atuando nesse corpo, para que ele tenha repouso ou movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante. Mas o ponto principal é o somatório de todas essas forças tem que ser zero, ou não ter nenhuma força. Você pode ter uma situação que não haja nenhuma força atuando sobre esse corpo. Mas, em geral, o que a gente tem é o somatório de todas as forças ser zero. Então, todas as forças se contrabalanceiam. Quando isso acontece, o corpo está em repouso em movimento retilíneo uniforme, primeira lei de Newton. Já a segunda lei de Newton é o que alguns autores chamam de princípio fundamental da dinâmica. Ele relaciona intimamente a força com a aceleração e tem uma constante no meio, que é a massa. A gente já falou sobre a massa no vídeo que está aí na descrição também. Nesse caso, o somatório de todas as forças que atuam no corpo é igual ao produto da massa vezes a aceleração desse corpo. Lembrando que força e massa são grandezas vetoriais. Tem um formalismo que a gente vai introduzir agora nesse curso de mecânica clássica, que, como eu venho falando nas últimas aulas, vai nos ajudar ao longo desse curso. Ele é o seguinte: a gente sabe que a aceleração é a derivada temporal da velocidade, certo? Existe uma forma
pouco mais reduzida de representar isso. Não significa que eu estou mudando a derivada, ela continua sendo a derivada. Mas uma outra forma de representar esse dv dt é representando o vetor v com um pontinho assim na cabeça. Então, sempre quando eu tiver uma derivada temporal de uma grandeza física, eu posso representar o símbolo que representa a grandeza física e um pontinho em cima. Só ficou confuso, vocês vão já entender. A aceleração também pode ser representada como sendo a derivada segunda do vetor posição r, não pode? Certo? Porque a primeira derivada do vetor r é a velocidade e a segunda derivada da posição é a aceleração. Ora, se são duas derivadas, quantos pontinhos a gente vai colocar na cabecinha aí do vetor posição, hein? Duas, obviamente, né? Ô, professor, abestalhado. Uma outra forma de representar a segunda lei de Newton é por meio do momento linear. Nós sabemos que o momento linear é a grandeza representada pela letra P, e P é igual a mv. Se eu fizer P ponto, ou a derivada temporal de P, é m v ponto, né? Mas quem é v ponto? Aceleração. P ponto é igual a ma. E quem é ma? É a força. Certo? Então, nesse caso, a força representada pela segunda lei de Newton pode ser ressignificada a partir da derivada temporal do momento linear, ou P ponto, certo? Legal, né? Então essa daqui é uma outra forma, e a gente também vai ver que um outro formalismo é sempre bem-vindo na hora de manipular as equações. A partir daí, podemos tirar uma relação de equações diferenciais entre a posição e a força. Ora, se a força é a massa vezes a aceleração, ou x dois pontos, a derivada segunda do espaço, podemos dizer facilmente que x dois pontos é F sobre m. Tá? Isso daqui é o que a gente chama de equação diferencial de segunda ordem. Ora, para que eu encontre a função posição a partir dessas equações, eu tenho que fazer a integral desse sistema, né? Nesse caso, eu tenho que x ponto é a integral de x dois pontos em função de t, né? dt. A variável nesse caso é o tempo. Nesse caso, essa integral ela é tão simples quanto se pode ser, e a constante de integração é v0, porque é a integral de x dois pontos, ou integral da aceleração, e a integral na variável tempo vai ser f sobre m vezes t. Tá? Do mesmo modo, podemos fazer a integral dessa equação resultante, v0 mais f sobre m. Então, o vetor posição x vai ser a constante de integração agora é o x0, que é a posição inicial, mais v0t, mais f sobre m, t ao quadrado sobre 2. Certo? Vocês já viram essa equação em algum lugar? Sim ou não? Na verdade, sim. Essa equação aqui é do vídeo que está aparecendo aqui na descrição falando sobre aceleração. É a função horária do espaço para o movimento acelerado. É claro que eu deixei um vídeo, como eu falei, está na descrição, que chega a essa mesma equação de uma maneira um pouco distinta. Vocês podem olhar lá. Ele faz uma descrição a partir das velocidades médias. Mas aqui a gente chega à mesma equação a partir da integração do vetor posição. Bom, antes de irmos para a terceira lei de Newton, eu vou fazer uma descrição importante para vocês prestarem atenção bem, tá? Sempre é descrita a primeira e a segunda lei de Newton como coisas completamente diferentes e dissociadas entre si. Mas hoje eu quero que vocês atentem para uma coisa. Ora, se a segunda lei de Newton diz que a força resultante, ou o somatório de todas as forças resultantes num corpo, é a massa vezes a aceleração, e o princípio da inércia diz que quando o somatório de todas as forças resultantes é igual a zero, ele está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, veja,
A primeira lei de Newton é um caso particular da segunda lei de Newton. Por que, professor? Como assim? Simples de entender demais. Veja, na primeira lei de Newton, o somatório de todas as forças externas é zero, certo? Se o somatório de todas as forças externas é zero e a massa é constante, quanto tem que ser a aceleração, meu bichinho? Vamos pensar um pouco. Se isso é zero, a aceleração tem que ser zero. Se a aceleração é zero, como é que está o movimento do corpo? Se ele não está acelerado, ou ele está com velocidade igual a zero, ou ele está com velocidade constante, em movimento retilíneo uniforme. A física é linda, né? Eu sou apaixonado pela física e quem disser que a física é feia, a gente vai sair no murro. Como se fosse bravo, Jesus. Já dei. Um comentário final antes da terceira lei, desculpe, mas é porque tudo isso é importante. Todas essas coisas, elas são válidas, lembrando, nós estamos falando da mecânica clássica, então elas são válidas para velocidades baixas, velocidades próximas à velocidade da luz, todas essas coisas começam a mudar, tá? Porque a relação entre espaço e tempo muda com velocidades próximas à velocidade da luz. Então, lembrando sempre, tudo isso aqui é mecânica clássica e a gente está falando em velocidades bem abaixo do valor da velocidade da luz no vácuo. Para fechar com chave de ouro, a gente vai falar sobre a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é aquela comumente chamada de ação e reação, né? Vocês lembram também. A ação e reação diz que se eu tenho um corpo 1 e ele exerce uma força no corpo 2 de valor F1, o corpo 2 vai exercer a mesma força no corpo 1, F2, de mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários, ou seja, F1 igual a menos F2. Então, eles têm mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. Quando isso acontece, nós temos um par ação e reação, e essa situação é o que a gente chama de terceira lei de Newton. Claro que tem algumas pegadinhas aí. Por quê? Imagine que você está em pé, sobre o chão, e você vai fazer o diagrama de forças, das forças que atuam no seu corpo. Vou fazer um desenho aqui, um bonequinho, quase um Picasso. Nesse caso, quais são as forças que estão atuando nesse corpo se ele estiver em repouso? Tem a força peso, que está puxando ele para baixo, e tem a força normal, que está empurrando ele para cima, certo? Essas duas forças, elas constituem um par ação e reação? Sim ou não? Tempo. Na verdade, não. Não, a resposta é não. Elas não constituem um par ação e reação. Por quê? Porque essas forças estão sendo aplicadas no mesmo corpo. Vejam, a força que o corpo 1, para ser ação e reação, a força que o corpo 1 exerce no corpo 2, tem mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário da força que o corpo 2 exerce no corpo 1. São corpos diferentes. Aqui a gente está falando em forças que atuam no mesmo corpo. Professor, então qual é o par ação e reação da força peso? Se a terra puxa o caboclo para baixo, o caboclo puxa a terra para cima, certo? Então esse é o par ação e reação da força peso puxando o corpo para baixo. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Mais um tijolinho na nossa jornada pela mecânica clássica. Eu estou apaixonado por esse curso. Espero que vocês também estejam. Já deixa o like aí também. Compartilha para todo mundo que quer aprender a mecânica clássica. E nos vemos na próxima aula. Falou!